Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior de Vejinha, e a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Ele é o melhor pau de selfie que eu conheço. Com quase 2 metros de altura, tira autorretratos como ninguém. Por acaso, ele foi um dos chefes pioneiros a se expor na internet. Não nesta época, mas ainda no tempo do Twitter, que era a principal rede social. Claro que esse cenário mudou bastante na última década com o aparecimento de redes sociais como Facebook e Instagram. Além de surfar nas ondas digitais, em 2009 chegou à TV paga com Homens Gourmet e hoje faz sucesso com Fábrica de Casamentos na TV aberta, ou seja, o SBT. Claro, ele tem um restaurante, o Zena, na região paulistana dos Jardins. Embora tenha como atração focaccias fininhas na forma de sanduíches assados na hora, o que o consagrou é o nhoque quase sem concorrentes aqui na capital paulista. Eu tenho o prazer de receber Carlos Bertolazzi. Muito bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui, Lorenzato. Ele tá gripado, viu, gente? Não se assustem com essa voz meio fanha, não é o Carlos Bertolazzi. Sou eu mesmo. Tá meio abatido, mas é só isso. Agora, do fundo do coração, você hoje se acha um chefe de cozinha ou um personagem de TV? Bom, obviamente que a minha profissão, o meu trabalho sempre vai ser relacionado à cozinha, até porque na TV eu também nunca deixei de cozinhar, de fazer cozinha, né? Eu entrei na TV através do Homens Gourmet, como você mesmo falou, programa de cozinha tradicional, de ensinar receita. Na TV aberta, estreiei com Hell's Kitchen, né? O Cozinha Sob Pressão, também é um formato de gastronomia. E no Fábrica de Casamentos, né? Não deixei este lado, inclusive resgatei o meu início na gastronomia, que foi através de eventos, né? Que eu comecei trabalhando com a minha mãe, justamente Dona Vera. Um buffet. Ela tem um buffet que inclusive continua até hoje dando suporte aí para aulas, shows e etc. Para o qual você deu o nome. Cutina, sim. Tá vendo? Boa memória eu tenho. Bom, o Zena completou uma década. Qual foi a importância do restaurante na sua carreira? Aliás, foi par e passo, porque começou o Zena e Homens Gourmet no mesmo ano. Na verdade o Zena começa um pouco antes, né? Em janeiro de 2009 que a gente abriu. E durante o ano aconteceu esse processo de seleção para o Homens Gourmet, que num primeiro momento eu não pensava em começar uma carreira televisiva. Eu simplesmente pensava em ter mais exposição para poder divulgar meu restaurante. Foi por isso que eu aceitei um cachê até meio irrisório na primeira temporada de Homens Gourmet para poder fazer. E você fez bastante charme para aceitar a proposta do Juscelino Pereira, que é sócio do Pizelli e era seu sócio. Eu não sei se continua, você vai falar sobre isso daqui a pouco. Como que foi abrir esse Zena? E na verdade o Juscelino, eu já tinha conhecido ele através de um diretor do banco onde eu trabalhava, né? Que eu comecei trabalhando no mercado financeiro. E ele me chamou para conversar, eu tinha ido para Itália, tinha ido para Espanha, tinha ido para Nova York. E ele tinha um projeto de focacceria ali em Moema, que chamava Tavico Focacceria. Tavico até o nome do pai dele ou do avô dele, se não me engano. Acho que é do avô, do avô dele, isso. E tava em Moema e aí ele queria fazer alguma coisa com aquele imóvel, né? Ou eu entrar na focacceria, ou transformar aquilo na sede nova do Cutina, de alguma maneira fazer isso. Mas nada muito fazia sentido pra mim, até porque Moema sempre foi um bairro muito específico de São Paulo, assim, né? E eu... onde parece que tem vida própria, assim, né? O pessoal de Moema frequenta muito de Moema e eu acho difícil você vencer em Moema se você não conhece bem o bairro. Aliás, não deu certo, né? Tinha a focacceria e assim, eu achava que a proposta de focaccia, de Gênova, tudo isso em Moema não combinava muito porque, como eu te falei, não era um bairro com o qual eu me relacionava, né? E é um bairro difícil de entrar. E aí, quando surgiu essa ideia de trazer isso para os Jardins, né, e transformar o Tavico, que na época era uma focacceria, em um bar do Tavico, né, fez mais sentido, porque aí sim teríamos um restaurante italiano, né, com um nome que fizesse sentido com a história da focaccia, que Zena é Gênova em dialeto genovês, né, aí toda essa história fez sentido. Então por isso que foram umas 3, 4 conversas ali até a gente afinar o que seria o projeto, porque
eu tava só esperando, assim, a oportunidade certa de abrir o restaurante, né? Um restaurante próprio. E não tava com pressa disso, até porque eu vinha trabalhando no Cutina, fazendo um trabalho lá junto com a minha mãe. Então, quando apareceu o conceito ideal, a proposta certa, aí a gente conseguiu, né, fazer isso, trabalhar junto. Mas vamos voltar um pouco mais no passado, e você estava contando agora que é formado em administração de empresas, aliás, não por acaso, numa das faculdades mais caras de São Paulo, que é a FAAP, foi em 1995. E o que te levou a desistir do terno, né? Aliás, não era, todo mundo fala mercado financeiro, ele era bancário, viu, gente? Pode ficar tranquilo, ele era bancário mesmo, e encheu o saco. O que te levou a desistir? Como você foi pro ITIF? Explica o que é isso. Bom, eu trabalhava... Na verdade, eu tinha feito já eu já tinha saído de onde eu estava trabalhando, no Banco Votorantim, na época, e ido trabalhar com internet, montei uma empresa de internet, recebemos aportes, investimentos de fundos na época, aquela época 2000, 2001, que teve aquele primeiro boom da internet. Que todo mundo achava que ia ficar milionário com a todo internet. mundo abria site de tudo que é jeito, né? E tinha site, né? Hoje a gente vê os sites que existiam e fala, meu Deus do céu, pra que esse site, né? E aí, na época, eu tinha que morar no Rio de Janeiro, porque o investidor era de lá e os meus sócios também eram de lá, então ficava nessa ponte aérea. Em 2002, eu perdi uma irmã num acidente de carro, e aí eu acabei, sabe, você fica questionando muito, eu tava muito afastado da minha mãe, né, tava muito mal com tudo isso. Eu acabei decidindo vender a minha participação e voltei para São Paulo e inicialmente ia voltar a trabalhar com fundos de investimento, distribuindo fundos de investimento e aí trabalhando com pessoa física. Na época eu trabalhava mais com pessoa jurídica no banco. E comecei a trabalhar em captação, vender fundos e fazia muitos jantares em casa para receber clientes prováveis e tal. E eu percebia que as pessoas iam em casa, adoravam jantar em casa, eram noites super agradáveis, mas depois, na segunda-feira, quando eu ligava, ninguém retornava, ninguém atendia. Agora não dá para investir porque eu tô comprando um apartamento. Então era assim, um monte de desculpa, assim. Mas se eu convidasse de novo para jantar, eles viriam. Então eu percebi que eu talvez estivesse fazendo a coisa errada, né? E me sentia muito chato também. Eu me sentia muito à vontade recebendo as pessoas e cozinhando para elas, e me sentia muito chato tentando vender fundo de investimento, né? É como eu costumo dizer, trabalhando com investimento ou no banco, eu percebia que a qualquer hora iam perceber que eu não sabia direito o que eu estava fazendo ali, entendeu? Então eu falei, não, é melhor sair e fazer o que eu realmente gosto e o que eu sinto que atrai mais as pessoas, né? Isso era cozinhar. Era cozinha, exatamente. E aí você foi para Itália. O que é o ITIF? Você foi para lá em 2005? Sim, o ITIF na época o Mauro Maia, do Supra, né? Eu tinha almoçado com meu pai lá no restaurante dele, ele tinha estudado no ITIF, a gente conversou bastante sobre isso, achei incrível aquela Explica um pouquinho quem é o Mauro Maia, porque o Mauro Maia é um empresário. O Mauro Maia fez mais ou menos essa mesma opção, né? Porque ele era um empresário, um executivo de indústria, né? Se eu não me engano, indústria farmacêutica, indústria química, e em um determinado momento da vida também tinha decidido abandonar tudo e foi pro ITIF, estudou, trabalhou, montou o Supra, que ali era aqui perto da Faria Lima. Na época um super restaurante ali, né? Eu lembro do Wainolotte Plin dele, que era assim, fantástico. E estudou no Piemonte, no ITIF. Então meu pai me levou lá para almoçar, eu conversei muito com ele, porque eu tava meio nessa ideia de também sair. Outra pessoa que eu conversei muito, que também foi uma inspiração para essa época, o Máximo Ferrari, sempre foi muito amigo do meu pai. Meu pai, desde que trabalhava ali na Alameda Santos, então sempre almoçava ali no Máximo, era muito amigo do Máximo. O Máximo também com muitos amigos no Piemonte, então assim, essa coisa do Piemonte, o Mauro Maia, o Máximo Ferrari, foram realmente grandes inspirações para eu tomar coragem e largar tudo e ir para a Itália estudar. O que é essa sigla, né? Porque é uma sigla... É o... Italian Culinary Institute for Foreigners, né? Então, na verdade, é uma escola que treina chefes, cozinheiros de fora da Itália e faz essa imersão, digamos assim, na gastronomia italiana. E tinha uma predileção pela culinária italiana, por que você escolheu? Porque você tem um lado português na família. Sim. E o lado italiano... Não, mas acho que o italiano sempre foi mais acentuado. Meu pai, eu sempre tive muito próximo dele na cozinha,
né? Sempre ajudava ele a cozinhar. A minha avó, casada com meu avô português, também era italiana, então sempre teve esse acento italiano. E acho que o Bertolazzi me levava mais para abrir uma tratoria do que um izakaya. Izakaya japonês, tá doido? Apesar Seria de o que, ser, uma tasquinha? Exatamente, apesar de ser assim o tipo de restaurante que eu mais frequento, acho que é muito restaurante japonês e izakaya, mas acho que pra eu montar teria mais... É que eu acho engraçado, porque tá mais pra uma tasquinha, já que que o avô era português. Tá doido? Porque ele quer abrir já um restaurante japonês. Sushi com molho de tomate. Se fosse uma tasquinha, eu ia ter que usar meu sobrenome do meio, que é da Silva, né? Isso aí ninguém sabe. Então, e isso é engraçado porque já teve um restaurante no Rio de Janeiro chamado Da Silva. Ah, é? Era uma derivação do Antiquários, mais simples e tal. Enfim, um grupo que desapareceu e que era muito importante. Carlos, além de ter estudado lá, você seguiu numa carreira de estágios. E o mais importante deles, no sentido de reconhecimento internacional, era o restaurante número 1 do mundo, é o Bulli, que pertencia ao catalão Ferran Adrià, que acabou fechando, hoje não existe mais, se transformou num espaço de estudos, e a família Adrià tem ali o irmão Albert, né, o irmão do Ferran, o Albert Adrià, que tem vários restaurantes em Barcelona. Eu queria entender um pouco como foi sua passagem por El Bulli, a sua surpresa com os equipamentos, como que foi essa história? Né, como eu já tinha 33 anos, de 33 até 35 anos foi essa transição, eu procurei, e eu lia muito, né? Eu li vários livros, biografias de chefes, e uma que me chamou muito a atenção era do Charlie Trotter, que ele tinha passado por mais de 40 restaurantes em 3 anos, mais ou menos, sempre buscando, assim, às vezes ele não chegava a subchefe, ele nunca chegou a subchefe. O primeiro lugar que ele foi chefe foi o restaurante dele mesmo, né? Mas sempre buscando, às vezes, um estágio de 3 dias, às vezes pra quê? Pra conhecer algumas verdades, né? Sobre funcionamento, sobre como os procedimentos, etc. Então, tudo que eu fiz foi muito pensado, né? Então, por exemplo, eu fui trabalhar com chefes que eu admirava na Itália. Então, mas só um pouquinho, pra gente situar o nosso ouvinte, que tá sempre atento ao que a gente fala aqui, e quem era o Charlie Trotter? Porque ele era um americano, Charlie né? Trotter foi um grande chefe em Chicago, né? Do próprio restaurante, o nome dele. Porque eu, durante todo esse tempo, além de estudar, eu li muito. Então, li não só algumas referências italianas, que era a cozinha que eu fazia, mas muito livro como Professional Chef, da CIA, o Becoming a Chef, tem vários, The Flavor Bible. Então tem assim, um monte de livro que se tornaram muito referência nesse meu aprendizado. E um deles, que é esse Become a Chef, ele falava muito da carreira de vários chefes. Então ele entrevistou, 40, 50 chefes nos Estados Unidos, desde do Chepanice lá... Alice Waters, vários, e buscava realmente... Então eu fui buscar algo mais parecido com Charlie Trotter, o quê? De trabalhar com pessoas que eu admirava, mesmo que fosse, às vezes, por um período curto, mesmo que eu não fosse chegar a chefe de partida no restaurante da pessoa. Mas por quê? Porque eu achava importante, até porque eu já estava... digamos assim, mais maduro, né? Então, quando a gente estuda com mais idade, né, a gente tem outra visão. Eu nunca aproveitei tanto uma escola como o próprio ITIF, né? Muito mais do que quando eu fiz administração na FAAP, que tinha 20 e poucos anos e a gente faz meio que por fazer. Ali realmente eu tinha um propósito e nada podia dar errado. Então eu fui muito focado, né? E o El Bulli foi na verdade, foi um concurso que eu participei, né, de um azeite na época, que eu ganhei isso como prêmio, mas eu estava muito focado em ganhar esse concurso, porque eu achava, primeiro, que era o lugar onde estava acontecendo tudo, né? Como você falou, era o restaurante número 1 na época. E não é porque eu ia fazer uma cozinha como a do Ferran, mas eu achava importante aprender técnicas, raciocínios, combinações de sabores. Tem um que para mim ficou muito marcado lá, que até hoje eu carrego, que é framboesa com wasabi, que é algo assim incrível, e que eu faço um sorvete de framboesa com wasabi, faço mais assim pra mim mesmo, só com a fruta fresca e o wasabi, um pouco de açúcar, e que pra mim assim, é uma combinação dos deuses. Mas então, você se surpreendeu com a cozinha, não era tudo que você imaginava. Na verdade, eu imaginava que eu ia chegar lá e ia ter assim
tudo de última geração, tudo muito moderno. Quando você fala de equipamentos. De equipamentos. E assim, primeiro que não tem fogo, né? Porque não pode, no restaurante não podia ter fogo, então era tudo por indução. E o termocirculador, que na época era assim... Termocirculador não, desculpa, o Thermomix, que na época era assim, uau, né? Era assim, a primeira, parecia mais uma cafeteira elétrica do que um... Não, ela era, tinha até uma base assim, parecia uma base de decolada da NASA, assim, foguete. E eram super antigos, assim. E muitos equipamentos eram... Tipo assim, é um mixer de mão. Era o do super... Ali eu aprendi uma coisa importante. Às vezes vale mais a pena a gente gastar R$50 para comprar um mixer de mão vagabundo do que gastar R$500 para comprar um bom. Porque o vagabundo... Os dois vão quebrar alguma hora. O vagabundo, pelo menos, você compra... Todo mês você compra um. Entendeu? E dura mais ou menos o mesmo que o outro ali. Então, assim, tinha muito equipamento que me surpreendeu nesse sentido, né? De ser equipamento que a gente compra para casa, como eu falei, o próprio mixer de mão. Vai no supermercado ali, compra um mixer de mão novo que esse aqui quebrou. E o Thermomix, que era muito antigo, né? E eu tava assim... Mas agora, obviamente, que tudo foi colocado para surpreender, né? Então, tudo surpreendia muito lá em termos de textura, em termos de sabores, como eu falei, de combinações. Aquelas coisas que você coloca na boca e, de repente, desaparece. Fala, nossa, onde foi parar? E só ficou o sabor daquilo. Aliás, o uso do nitrogênio líquido, que você até colocou uma pedra na sua boca e fez uma foto maravilhosa com a gente, soltando fumaça pelas ventas. Nossa, né? É verdade, aquela foto essa foto deu trabalho, né? Porque foram várias pedras, minha boca já estava anestesiada de tanto nitrogênio líquido que hoje, né, as pessoas usam. Tem lá o que eles chamam bafo do dragão, que fazem pipoca, nitrogênio líquido, e daí fica todo mundo soltando fumaça pelo nariz. Lá também você se deparou com uma coisa que te surpreendeu, que foi o desperdício. É verdade. Por exemplo, a gente tinha uma coisa que doeu muito no meu coração, era uma peça inteira de parmesão, né? Um parmesão de 7 anos envelhecido, e que era derretido com água, e depois essa água colocava, né, era filtrada, ultrafiltrada, tal, para fazer como se fosse assim, um espumante de parmesão, né? E todo aquele queijo derretido, aquilo era... Porque ficava, né? Quando você derrete o parmesão com um monte de água, vai derretendo o queijo, vai passando o sabor pra água, mas aquele parmesão todo que ia ficando bem, né, filante, assim, e não dava pra usar em mais nada, ou pelo menos não achavam mais uso, ficava ali na panela e depois era descartado. E eu comia, né? Porque eu falei, não vou desperdiçar esse parmesão todo. E a mesma coisa, peixe, por exemplo, às vezes você tirava só a barriga do peixe ali, da cavalinha, e jogava fora, assim, o peixe inteiro. Quando não virava almoço pro próprio staff, mas ninguém aguentava comer peixe o tempo todo, mas você só tirava a barriga e o resto do peixe ali era jogado no mar de volta ali. E você falava também do caviar de esferificação, do caviar de azeite e tinta de lula? Que dava muito trabalho fazer, né? Tinha um chefe na época que até era um dos especialistas assim, em fazer, porque era uma esferificação direta ainda, com o alginato e o cálcio. E aí você criava a bolinha, né, de tinta de lula, e dentro dela a máquina colocava uma gota de azeite extra virgem de oliva, e aquilo ficava parecendo um caviar e era servido numa latinha de caviar. E assim, dava muito trabalho fazer aquilo. Passava uma tarde inteira para você tirar, sei lá, 2 quilos, 3 quilos daquilo, às vezes até menos. E eu ficava até numa das salas que soltava esse prato, e ele ia, às vezes, e voltava cheio. Quer dizer, a pessoa na mesa comia duas colheradas ali e voltava tudo aquilo. E tudo aquilo era jogado fora. Então, tipo, vendo o trabalho que dava para fazer tudo aquilo, é complicado. Explicam essa técnica de esferificação. É que o alginato, né, ele é uma substância que ela reage com o cálcio e ela forma uma película e ela, tipo, coagula, digamos assim, né? Então, por exemplo, se eu pego o que a gente chama de esferificação inversa, que é um exemplo bem tradicional, que é o contrário, é você botar a substância com cálcio no banho de alginato.
Então você prepara uma base com água e alginato, e aí eu pego, por exemplo, um iogurte, que tem muito cálcio. A hora que eu coloco uma colherada desse iogurte nessa solução, eu crio uma película em volta, então eu formo uma bolha ali de iogurte, que é como faz, por exemplo, da azeitona também, né? Você acaba colocando o cálcio junto do purê de azeitona, e aí a hora que você coloca isso na boca, explode, aquela membrana explode, e você sente só esse líquido forte, com sabor forte da preparação. Desse período você aproveitou alguma receita para o Zena? Existe algum processo desse lá? Aliás, explica o que tem no Zena, por que o nhoque é tão bom, como fazem sucesso as coxinhas, né? E onde fica? É bom, o Zena fica ali na Rua Peixoto Gomide, né, entre a Barão de Capanema e Oscar Freire. E não usei muito como eu te falei, na verdade o que eu tava buscando lá, não só lá, mas em todos os restaurantes que eu trabalhei, passei pelo Piazza Duomo também, do Enrico Cripa, que hoje também é um 3 estrelas Michelin. O próprio Alto, que eu trabalhei em Nova York. Em Nova York eu tava muito mais focado em ver como um restaurante italiano trabalha numa cidade grande, né? Porque já que eu ia montar um restaurante em São Paulo, então a ideia... E o americano, você sabe que ele é muito bom de processos, desse tipo de coisa. Então lá eu fui muito focado também na cozinha, porque era um restaurante que chegou a ter 2 estrelas Michelin, mas principalmente nos processos. A massa, congela, não congela. E você sabe que esse negócio de congelar massa fresca, isso foi algo que eu pude ver nos estrelados, que é algo totalmente normal, né? Então pensava assim, mas congelar, porque as pessoas têm um receio, né, com congelar a massa, mas tem até uma explicação. O próprio Scott, que é o chefe do Alto, lá em Nova York, ele me falava que congelando a massa, na hora que você cozinha, ela perde menos o formato dela, né? Então, mas obviamente você tem que congelar direito, com resfriador a já, aqueles turbo, né, que congela muito ela separadinha, a mesma coisa no Piazza Duomo. Agora, tava falando do Nhoque Zena. O Nhoque Zena, no primeiro restaurante onde eu trabalhei na Itália, que foi o Flippo, assim que eu saí da faculdade, fiquei 6 meses lá, tinha um restaurante, ele tinha um restaurante que era 2 estrelas e tinha um restaurante na cidade que era um restaurante menorzinho, La Crota dell'Urso, que é a Gruta do Urso, assim, onde ele atendia mais é uma cidade de 3 mil habitantes, então quem morava na cidade ia no restaurante pequeno dele, o estrelado era mais turista, né? E aí, ele produzia muito nhoque para esse restaurante. Então, tinha dias que eu fazia 6 quilos de nhoque. E aí, várias dicas de como preparar um nhoque ideal, eu acabei, obviamente, aprendendo lá, né? Fazendo lá com ele. E aí pôs no Zena. E eu coloquei no Zena totalmente por acaso, porque a gente não tinha nhoque no Zena. Não tinha, originalmente não tinha mesmo. Um dia que o Juscelino provou e falou, precisamos colocar, tinha uma mesa de 10 pessoas, faz pra todo mundo, tal. Então ele falou, tem que fazer esse nhoque, isso aqui tem que estar no menu, isso aqui é maravilhoso, não sei o quê. E aí a gente colocou no menu e aí foi um sucesso. Hoje o nhoque é 30% de toda a nossa venda. 30%? 30% de todo o faturamento do Zena. Então, e a coxinha? A coxinha começou no boom das feirinhas gastronômicas, né, que tinha essa... Na verdade, eu ia participar do Smorgasburg, que é a feira gastronômica lá em Williamsburg, em Nova York, e precisava levar um produto pra lá. Na época, o nhoque era famoso, então, vamos fazer nhoque, mas fazer nhoque em Nova York, qual vai ser o apelo disso, né? A cidade que tem tanta influência italiana também, não é muito novidade. Seria legal se a gente levasse algo diferente. Aí, conversando na época com o Maurício e com a Dani, que organizavam a feira gastronômica, a gente pensou na coxinha, mas eu não queria fazer uma coxinha de frango, por quê? Porque eu ia testar a coxinha na feirinha aqui no Brasil antes de levar para Nova York. E uma coxinha de frango aqui no Brasil era algo normal, né? Uma coxinha de frango. Tem na Padaria Real em Sorocaba, tem tudo que é canto. Tem no Veloso, tem no Frangó. A coxinha de frango tem. Então, vamos... E o pessoal tem muito aquela coisa assim, não, mas a coxinha só de frango. Eu falei, não, mas então, pera, o pato é uma ave tanto quanto o frango. Então ele também tem direito de ter a coxinha dele, né? Eu falei, vou fazer uma coxinha de pato, que é uma carne que eu sempre gostei muito, né? E por ter morado uma época da minha vida em Blumenau, conheço todo o pessoal que produz frango ali em Indaial.
Então sempre tive muito acesso ali, já conhecia a produção de frango, foie gras, de pato, foie gras, né? Pato, foie gras, tudo isso. Falei assim, vou colocar, conversei com ele, falei, manda pato pra mim que eu vou... Precisava também baratear, porque não dá pra colocar, né, o magre do pato ali dentro da coxinha, então, né, você tem partes de coxa, sobrecoxa, que às vezes você não vende, você ia descartar, porque pra mim é interessante porque eu vou só moer ela ali. Moer não, é desfiar, né? Então, acabei fechando uma parceria com ele e produzi a coxinha de frango que eu levei para Nova York. Em 2014, você lançou precocemente um livro chamado E Chefe. Aliás, que hoje me peguei lendo este livro, né? Você continua viciado em internet? Sim, mas acho que não tanto quanto já fui. Seus né? amigos reclamavam bastante, né? Sem dúvida. Que você vivia no celular e não olhava para eles. Ainda sim, porque na verdade hoje o celular é uma ferramenta para me desdobrar, assim, por exemplo, esse convite surgiu ali no celular. Você diz no livro que existe um jeito de cozinhar para crítica, para as pessoas especializadas e outra para o público, que o público gosta de tudo um pouco mais cozido e os críticos gostam ao dente. Você faz diferença quando crítico vai ao restaurante? Na verdade, você sabe que nesses anos eu aprendi uma coisa que é o seguinte, eu já me preocupei muito com um crítico no restaurante, você sabe disso, inclusive tem um episódio aqui que eu falo da sua visita, na sua primeira visita no Zena Café, e aquela preocupação de, não, vamos fazer, quando eu percebi que assim, vamos fazer o que nós sempre fazemos, porque se está dando certo para o público, pode estar dando certo para o crítico também. Então, no começo, até por ser novo nessa área, quando apareceu o crítico, eu tinha muita preocupação de... né, não, vamos mudar, vamos fazer esse aqui um pouco diferente, e percebi que o importante é a gente fazer para o crítico como a gente sempre faz. Então hoje em dia eu prefiro nem saber que tem crítico no restaurante, porque a coisa eu sei que anda mais normal. Aliás, você dedicou um capítulo à minha visita, exatamente. Né? E que é uma coisa super tensa, nervosa ali. Não, porque veja, a gente abriu o Zena em janeiro e a visita, se não me engano, foi em abril. Esperou bastante esse crítico, hein? Esperou. Ele ficou esperando o restaurante se ajustar, tudo isso, né? E aí no dia, uma terça-feira, eu nunca esqueço, ficou marcado esse dia, na terça-feira que eu resolvi me dar uma folga à noite e ir num show do Kiss, aqui em São Paulo, eu recebi uma mensagem do Lorenzato, parece que ele adivinha, né? Ele sabia que eu tinha um ingresso pro show. E aí o Lorenzato tá aqui no Zena, e aí... olhei pro meu lado, 10 mil pessoas em volta, não tinha muito como fazer nada, falei, vamos rezar para que tudo dê certo. E aí teve essa questão da sobremesa, que eu na época fiquei muito tenso, que você pediu uma, aí não tinha, e aí eu falei, como não tinha? Nossa, foi um estresse. E no final você acabou elogiando muito a focaccia de Nutella, pra minha surpresa. Fiquei bastante feliz com isso. E olha que eu nem amo Nutella, mas estava boa. Você tem também agora os buffets, né? Casa Bertolazzi. Quantos são hoje, como funciona e quais são seus próximos negócios? Bom, a Casa Bertolazzi hoje são 5 unidades. Ela surgiu de um ex-sócio meu, do Carbone, que você lembra também, do Leandro, que sempre... aliás, não deu certo o Carbone. Na verdade, assim, o Leandro, ele sempre trabalhou com um buffet infantil. E ele queria ter um restaurante, então eu entrei no Carbone pra montar essa operação junto com ele. Só que assim, depois de um ano, ele falou pra mim, meu negócio é buffet, é uma operação que eu domino, restaurante, assim, não tá me dando muito trabalho, é muito diferente de administrar uma casa de festas que ele tinha, festa infantil, e tinha uma proposta para vender para uma rede de fast food enorme, e ele falou, olha, eu vou vender. Eu falei, não, tudo bem, não tem... Mas a gente ficou super de boa, tanto que logo na sequência montaram um outro negócio, a Casa Bertolazzi. Quando eu fui para fábrica de casamentos, ele estava com essa ideia de já começar a trabalhar com esse espaço de eventos sociais. Ele tem hoje 20 e poucas unidades do Planeta Kids. E aí montou a Casa Bertolazzi comigo, que a ideia era justamente essa, né? Uma casa... A gente fala muito hoje do quê? De luxo acessível. A gente quer oferecer um menu legal, só que assim, num ambiente maravilhoso que a pessoa entra e já está praticamente pronto, decorado, onde ela não vai gastar muito dinheiro para fazer uma festa. É um dos buffets mais baratos de São Paulo?
Eu acho que obviamente pelo que oferece, né, um espaço bem decorado, de bom gosto, uma boa localização, com um menu assinado e bem feito, sem dúvida é uma proposta, como a gente fala, de luxo acessível. Quer dizer, você vai ter algo que dificilmente um valor que você teria numa outra casa, tendo todo esse pacote. Por isso que a gente vende o pacote completo, porque a gente acredita nessa proposta de ter lá os 4 menus. Assim, agora, se você falar assim, mas eu queria que o menu fosse tailandês. Não, isso não é. A proposta não é essa. A proposta, a gente tem lá os menus com vários pratos que você pode escolher, menus com faixas de preço. Tem menu que tem só massa e salada, tem menu que daí vai entrar vários finger foods, carne, peixe, etc., mas dentro das opções que a gente tem ali, porque a gente quer fazer bem para poder expandir. Você sabe que a gente precisa expandir com qualidade. Então a gente tem lá o que a gente faz, que são os nossos carro-chefes. Agora a gente vai para a nossa sessão Fast Food, a nossa sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Cozinha ou TV? Cozinha na TV, não pode? Silvio Santos por Bertolazzi? Pra mim é um gênio. A pior gafe? No restaurante lá no Flipô, tendo que servir ali uma mesa importantíssima, tinha contado uns tortino ali com massa podre e tal, e deixei a bandeja cair no chão e para mim foi assim um momento de mais humilhação da minha vida. Papel mais difícil na TV? Eu acho que não tem papel, porque na verdade eu não faço papéis, eu busco ser eu mesmo, então não tem muito papel. Na minha última visita ao Zena, a focaccia veio com meio fora antes do ponto ainda, Sim. sabe? Saída. E o nhoque tava ótimo. As críticas te incomodam? Ainda mais olho no olho? Vou te falar uma coisa. Não me incomoda. Eu acho que eu aprendi a lidar com elas e aprendi principalmente a aprender com elas. E a focaccia, eu vou concordar com você, porque quando eu peço pra mim, eu peço pra tostar mais a parte de baixo. Então, a partir de agora, eu vou falar que isso daí tem que ser pra todo mundo. Já deu pra enriquecer? Deu pra pagar as contas. Deu pra pagar as dívidas. Ninguém quer falar de dinheiro. Você tem um grande sucesso, que é o Zena. Mas aí tiveram lugares que não deram certo. O próprio Spago, que virou agora o restaurante Supra do Mauro Maia na sua volta. O Per Paulo, o próprio Carbone. Você deu prejuízo pra alguém? Não. Todo mundo conseguiu sair. O Per Paulo, as unidades foram vendidas pro franqueado. O Carbone foi vendido. Tudo foi vendido. Você me atormentou, pediu pra eu te seguir no Instagram. Eu? Aliás, você. Aliás, eu voltei a seguir hoje, porque eu sigo e desigo, porque eu não tenho muita paciência. Você atormenta outras pessoas? Eu não. Não, mas é que se você parar de me seguir, eu também vou parar de seguir, entendeu? Eu tô te seguindo. Nós vamos para a nossa sessão Receitinha. O que é que tem no cardápio? Por conta do Zena, vou passar uma receita aqui de pesto genovês, tradicional, que é feito na Ligúria e que a gente também faz no Zena. Que a gente Bom, e não tem muito medida, tá? Eu não gosto de pensar muito em medida, eu vou colocando ali conforme a minha consistência. Mas basicamente a gente coloca manjericão, né? Uma dica que eu dou para quem for fazer no liquidificador é colocar o liquidificador no freezer, porque é importante ele estar bem gelado para não aquecer muito o pesto. Então coloca o copo do liquidificador, coloca um pouco de óleo antes para entrar em contato com a hélice, para o manjericão não entrar em contato direto. Pode colocar o sal, o alho, um pouco de pinole, queijo pecorino, bate formando uma pasta, depois adiciona a folha de manjericão e vai pulsando sempre, tá? Para não deixar oxidar. Não é bater, é pulsar. Não é bater, vai só pulsando ali. E precisando, vai adicionando um pouquinho mais de azeite de oliva e depois coloca ali numa frigideira, um pouquinho de água de cozimento para dissolver, joga a massa e só mistura, não aquece. E com que massa combina? Eu gosto de fazer com o trenete, que é tradicional, uma massinha mais achatada italiana, mas vai bem com massa longa, vai bem até com nhoque. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio o chefe Carlos Bertolazzi. Muito obrigado, Bertolazzi. Obrigado, eu que agradeço aqui a participação. Até a próxima sexta, um abração a todos.